Amém, meus irmãos? Poderíamos ouvir ainda muito mais louvores, porém nós temos ainda trabalho administrativo, não é? E não podemos também passar do horário, mas nós queremos louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui estão esta noite para juntos estarmos aprendendo a santa palavra de Deus neste lugar. E eu quero louvar a Deus pelos irmãos que vieram da área 8, presbítero Moisés, juntamente com os obreiros daquela área e os irmãos que vieram também, e também os amados irmãos que são aqui da área 1 e congregam ali na congregação do Cajá. Deus abençoe grandemente a todos os que vieram. O Senhor recompense a todos com bênçãos dos céus. Amém, meus irmãos? Vos convido para abrirem as vossas Bíblias, para darmos sequência ao assunto que estamos estudando. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 11. Todos acompanhem silenciosamente a leitura. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem diz amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos falando já há alguns dias, baseado no tema, o uso correto dos dons espirituais. E eu não vou recapitular o que já temos falado, porque levaria muito tempo para estar falando sobre os assuntos que já falamos, não é? Mas eu quero dar sequência ao ensino nesta noite, nos reportando sobre as manifestações desses dons. E semana passada nós estivemos falando um pouco sobre as passagens que nos mostra na Bíblia Sagrada sobre os dons espirituais, os textos que a Bíblia trata sobre os dons. E falamos também aqui de que foi a poderosa e abundante operação dos dons do Espírito Santo que promoveu a expansão da igreja primitiva, como se vê no livro de Atos dos Apóstolos. E lemos em Atos 2, 37 a 43, depois capítulo 3,
versículos de 1 a 8, depois capítulo 5, de 1 a 11, e também lemos aqui a respeito do capítulo 4, ainda de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 9 em diante, onde a Bíblia nos trata a história daquele homem que, no capítulo 3, que foi curado na autoridade de Deus dada ao apóstolo São Pedro, na porta do templo chamada Formosa. E com a autoridade do Senhor, ele ordenou que aquele coxo se levantasse. E a Bíblia diz que o homem se levantou e entrou no templo saltando e glorificando a Deus, não é? E aquilo foi tão real que terminou os apóstolos sendo levados para o Sinédrio. Mas eles não tinham, as autoridades não tinham como contestar, porque o homem que fora curado estava ali de lado. Não tinha como negar, não havia como negar. As manifestações do Espírito Santo, elas são assim no meio da igreja, ela não deixa dúvida. Quando é uma verdadeira manifestação do Espírito de Deus, não deixa dúvida em ninguém. Porque o próprio Espírito Santo trabalha para deixar vivo na nossa mente e no nosso coração que foi o Espírito Santo que fez tudo aquilo. Falamos aqui também que a igreja foi dotada de dons espirituais e a igreja do nosso tempo, não é? Foi também dotada de dons espirituais e continuou crescendo e triunfando, crescendo sem parar, mesmo apesar das limitações da época, da oposição e das perseguições. E aqui eu trouxe alguns relatos de fatos conhecidos, pelo menos aqui do estado, né, do nosso estado de Pernambuco, que a nossa igreja muito sofreu, não é? No início o trabalho não foi fácil. Não tinha obreiros suficiente, não tinha condições financeiras suficientes e era muito difícil. Eu conheci cidades, mais de uma cidade. Eu não sou dos mais velhos, né? Eu sou jovem ainda, mas eu, como o meu pai, ele foi pastorear uma igreja no sertão, o meu maior tempo da minha vida foi no sertão do estado. Morei muitos anos em São José do Egito, 15 anos. Morei em Petrolina, quase 10 anos. Foi lá onde conheci o presbítero Abraão, que sempre estava por lá, morava em Salgueiro na época, né? E estava por lá pregando a palavra do Senhor nos anos 90, 90 e pouco. E então eu alcancei cidades como Tabira. Tabira é uma cidade que fica a 22 quilômetros de Afogados da Engazeira. Conheci aquela cidade, só tinha duas crentes, irmã Quitéria e a irmã Severina. Essas duas irmãs. E de 15 em 15 dias os irmãos vinham de Afogados da Engazeira para fazer culto lá. E era difícil. E foi morar lá um irmão muito amigo nosso, talvez ele esteja até sintonizado conosco, nosso irmão Betinho, Alberto Marcos, servo de Deus, diácono da igreja, e conheci ele em 1983, quando ele entregou-se para Jesus. E fizemos amizade, e ele gosta muito de cantar, e como eu gosto de cantar também, então ele, quando ia cantar, me chamava para cantar com ele, porque eu ia acompanhar com o violão, e fizemos amizade, e até hoje, graças a Deus, nós temos essa amizade, sem nenhum interesse pessoal. Ele hoje é um grande empresário, Deus tem abençoado grandemente a vida daquele homem. Aquilo que eu falo, quando Deus decide estender assim a mão sobre uma pessoa. Eu conheci aquele homem e ele só tinha uma moto. Só tinha uma moto. Ele hoje tem duas fábricas grandes. Uma no estado, lá em Tabira, na cidade, e outra no estado da Paraíba. E Deus tem abençoado muito aquele homem. Então ele foi morar em Tabira naquela época, e quando chegou, ele levou o fogo do Espírito que tinha na igreja de São José do Egito, em Tuparetama, e levou para Tabira. Então o que ele fazia? Ele comprou uma caminhonete, uma C10 na época,
uma C10 com carroceria de madeira, e ia buscar a gente, um grupo de irmãos, e a gente levava o som do eletrônico lá da igreja e íamos evangelizar em Itabira, fazer culto lá nas praças. Várias vezes fui fazer ali. E hoje, pela graça de Deus, irmãos, você chega hoje em Itabira, encontra um templo para a cidade, é um templo grande, cheio de crentes e várias congregações dentro da cidade. Mas no início não foi fácil. O primeiro obreiro que morou ali naquela cidade foi o evangelista Natanael dos Prazeres. Ele é falecido, chegou ali como presbítero para tomar conta, na época ainda do pastorado do pastor José Leôncio. Enfrentou muita oposição, mas o trabalho cresceu. E hoje ali está uma igreja forte e maravilhosa, não é? Carnaíba, que fica também a quase 30 quilômetros de Afogado da Engazeira. Cheguei aí fazer culto com o pastor Manuel Fortunato de Lira, debaixo do pé de algaroba, porque não tinha lugar para fazer culto. E a gente fazia o culto ali debaixo, né? E outros lugares que conhecemos ali no sertão, vários lugares. Eu estou falando isso porque nós temos uma geração aqui que está chegando, que pouco conhece da história da nossa igreja. É muito importante que os irmãos que são pais de adolescentes e de jovens nessa igreja, é bom que os irmãos comprem aquele livro. Eu não estou ganhando nenhum cachê, viu, irmão, para fazer isso, mas é bom que compre o livro do centenário, que conta a história, pelo menos uma parte da história de todos os trabalhos dessa igreja no estado de Pernambuco. E eu repito o que disse semana passada aqui: esta igreja não é fruto de divisão. Essa igreja nunca foi dividida. Essa igreja nunca se desligou da convenção geral. Esta igreja, ela começou com um casal, Joel Carlson e Signe Carlson, que foram inflamados pelo Espírito Santo de Deus lá na Suécia e vieram ao Brasil. Chegaram no Belém do Pará, encontraram Daniel Berg e Gunnar Wigren, que tinha sido inflamado pelo avivamento que aconteceu nos anos 50, lá nos anos 60, né? Aproximadamente, bem antes, lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Eles foram batizados com o Espírito Santo ali, naqueles cultos, e ali receberam a chamada missionária. E o Espírito Santo mostrou a eles parar, disse assim, parar. E eles não sabiam. Foram procurar no mapa mundi aonde estava essa palavra parar. E quando encontraram, foi no norte do Brasil. E Deus disse: é esse lugar que vocês vão. E eles chegaram aqui em 1910, lá no Belém do Pará. Chuparam muita manga, não é? Porque não tinha, não é, lugar para ficar. Se você ler o Diário do Pioneiro, você vai saber como começou a história dessa igreja no Brasil. E aqui no estado de Pernambuco, o missionário Joel Carlson e a irmã Signe Carlson, eles sofreram bastante, aprenderam um pouco da língua e chegaram em Pernambuco sem saber direito pronunciar o português. Mas eles continuaram orando ao Senhor. As barreiras eram grandes, os meninos apareciam, na hora que o missionário começava a pregar, chegavam com latas, batendo, fazendo barulho para ninguém entender. Mas o missionário continuou. Houve um momento que ele quase queria ir embora, pensou de ir embora de Pernambuco porque a igreja não crescia. Mas de noite, Jesus batizou a primeira crente com o Espírito Santo e usou ela na língua sueca. E disse: Joel, se tu ficares, eu farei uma grande obra neste lugar. E está aqui a grande obra que ele tem feito. Você onde chega hoje, em vilas, sítios, tem uma igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco, uma igreja sadia, que está cheia do poder. E tem um detalhe, irmão, muita gente admira o pouco que eu tenho andado, às vezes até fora do estado.
Eu tenho chegado em lugares que as pessoas dizem: como pode uma igreja com mais de 100 anos manter a chama do Espírito Santo acesa? Porque na história do cristianismo, se a gente for ler a história da Inglaterra, da Suécia, dos Estados Unidos, né, e outros lugares, você vai ver que o poder, o Pentecoste deles foram até os 60, 70 anos. Quando chegou nos 70, foi declinando. Você chega hoje na Inglaterra, suntuosos templos transformados em boate, transformado em restaurante, irmão. Na Suécia, a Suécia está clamando por missões. Veja, foi o berço de enviar missionários, mas o Brasil, aleluia, Deus tem ajudado. Hoje é considerada a igreja mais pentecostal do mundo, o Brasil. E Pernambuco não fica atrás. Nesse estado, Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda concede dons espirituais. O poder de Deus está em evidência, não é, irmão? Final de semana os irmãos mandam para mim 2 vidas na oração de mocidade, 3 vidas no culto ao ar livre, e Jesus vai salvando de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, e vai salvando, aleluia. A programação da Rede Brasil de março para cá já está beirando os 13 mil pessoas que se entregaram para Jesus. Quem é que faz isso? É o dono da igreja. Quem convence o povo? O Espírito Santo. Por isso que a igreja, irmãos, ela não pode deixar e ser limitada ao tempo moderno. Quanto mais modernidade, mais poder. Amém, irmão? Aproveite o seu WhatsApp, suas redes sociais, não vou citar todas, mas aproveite suas redes sociais para mandar mensagem bíblica. Não fique somente mandando kkk, não. Manda versículo bíblico, manda uma mensagem, evangeliza, ganha alma para Jesus. As almas estão perecendo, irmãos. Tem muita gente aí perecendo. A gente recebe às vezes notícias que nos chocam, irmãos. Tanta gente precisando do Evangelho de Jesus. E nós precisamos chegar com a mensagem, mas para isso, a igreja, ela precisa estar inserida, aleluia, nas manifestações dos dons. Glória a Deus. E os dons, eles são dados à igreja. Todos os dons cabem no trabalho da igreja. Quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, não fique com sua Bíblia fechada, abra por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 16. A Bíblia nos diz o seguinte: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e o punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Aí o 16 diz: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. A igreja primitiva aqui está praticamente no ápice, né? De quando recebeu o poder no capítulo 2. Aí veja que o que fazia com que a igreja crescesse era as manifestações dos dons, e principalmente os dons de curar. Porque veja que Pedro, o povo levava, isso aqui não é um ponto para ser tomado como doutrina
e também como costume na igreja. Não. Isso aqui é uma obra específica. Não é? É uma obra específica. Porque Deus age como Ele quer. Deus faz como quer, onde quer, com quem quer e quando quer. É ou não é? É, irmão. Aqui a fé do povo era tamanha que trazia os enfermos e botava na calçada, para que quando o apóstolo Pedro passasse, pelo menos na sombra. Irmãos, você já imaginou o poder de Deus na vida de Pedro, irmão? Aquele homem que negou Jesus, que disse que não conhecia Jesus. A escrava disse: sim, tu és um deles. Ele disse: eu não, você é sim um deles. Eu não, a tua fala te denuncia. Agora Pedro está tão cheio da graça que o povo diz: traga o doente. Pedro está vindo aí. Pedro está vindo aí, Pedro vindo, eu sei que vai ter cura, vai ter milagre, vai ter poder. Aí quando ele passa, o povo bota os doentes e a sombra passa e os coxos se levantam. Não é? A demonstração do poder de Deus nos dias da igreja primitiva. No capítulo 6 ainda, do mesmo livro, e o versículo de número 7 e 8, diz assim, Atos 6, 7 e 8: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. 8: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Era muita ousadia, mas era porque tinha muito poder. Quando tem poder, o crente fica ousado e usado. Não é? Deus dá ousadia, dá autoridade de você chegar e dizer ao doente: receba a cura em nome de Jesus. E ele recebe. Eu ouvi meu pai contar de que uma das igrejas aqui do interior, há muitos anos atrás, naquela época os recursos eram poucos e o obreiro daquela igreja, ele precisou de construir um templo lá numa região e comprou a madeira, levou toda a medição e o madeireiro mediu tudo o que tinha comprado, e quando foi na hora que foram, irmão, colocar uma das linhas, faltou um pedaço. E o obreiro não tinha dinheiro mais. Entendeu? Bota, quando botava, não dá não. Mas eu dei a medida correta, aí não tinha como. Aí o obreiro chegou e disse: os irmãos têm fé? Vocês crêem? Porque, olha, irmão, impossibilidade, Deus é perito nisso. Para fazer o impossível, fazer possível. Aquele obreiro, junto com os irmãos, fizeram uma oração. Aí disse: bote a linha. Quando botaram, passou um pedaço. Deus é o mesmo. Deus faz milagres. Eu vi com esses meus dois olhos. Eu era muito criança, no Alto dos Coqueiros. A irmã Edith, esposa do porteiro, irmão Severino de França. Era um homem que Deus usava em variedade de línguas. Era uma coisa tão linda, irmão, quando Deus usava aquele homem. E a irmã Edith estava num culto, dia de domingo, no coral, naquela época que o coral ficava num cercadinho, né? Tinha um degrau e tinha um cercadinho. Os crentes da minha idade para cima lembram disso. Não é? E a irmã Edith, irmão, de repente ela apagou e tiraram ela, e daqui a pouco chegou a notícia que ela tinha morrido. Estava lá sentada numa cadeira, os irmãos lá tentando animar, mas o pulso já tinha ido embora, botaram a mão aqui, e chegou a notícia lá no culto, dizendo ao dirigente do culto: a irmã Edith acabou de falecer. E eu me lembro como hoje,
o dirigente do culto disse: irmãos, vocês creem que Deus pode dar a vida à irmã Edith? E ele levantou a igreja em oração, irmão. Não foi uma oração longa, não. Ele fez uma oração, mas foi aquela oração que todos os crentes oram. Vocês estão me entendendo? Que às vezes a gente diz: vamos orar, irmão, pelo irmão que está enfermo. Quando começa a orar, o outro diz ali: Jesus me dê emprego, Jesus minha família. Não, irmão, quando diz vamos orar por alguém que está enfermo, só apresente aquele enfermo. É ou não é, irmão? O certo é que aquele dirigente do culto levantou a igreja, fez uma oração, e a igreja sentou e o culto continuou. Quando foi daqui a pouco, entrou a irmã Edith. Caminhando, irmão, e voltou para o coral. Ela morreu muito depois, olha. Jesus Cristo ainda faz. Ele ainda é poderoso. As manifestações dos dons, Deus está querendo derramar os dons sobre sua igreja. E eu e você devemos estar no lugar para ser usado por Ele. Aleluia, aleluia. Lá em Petrolina, lá naquele estádio de futebol, uma das cruzadas que a igreja realizou lá, havia um irmão lá de Vila Eduardo. O senhor conheceu a congregação lá de Vila Eduardo? E ele tinha um braço que era meio mirrado, ele não conseguia mexer o braço. Mas numa noite da cruzada, naquela noite, Jesus curou ele. Quando terminou a cruzada, ele chegou lá perto do meu pai e disse: pastor, olha o meu braço. E fazia assim. Não é coisa que me contaram, é coisa que eu vi. Essa geração que está chegando, irmãos, precisa conhecer a história dessa igreja, a demonstração do poder. O que nós queremos ensinar aqui a essa geração mais nova é que Jesus Cristo ainda faz, Jesus Cristo ainda manda na igreja, Ele ainda tem um domínio. O Espírito Santo, Ele ainda traz a evidência do poder no meio do seu povo. Agora, claro, deve-se buscar. A igreja não pode parar de buscar os dons espirituais. Quem diz amém, irmãos? Alguns acham que, tendo recebido um dom, torna-se mais conveniente exercê-lo em um trabalho particular, isto é, desvinculado da igreja. Às vezes acontece que há pessoas que Deus concede os dons, ou um dom a ele ou a ela, e já se acha que deve se desvincular. Aí fica aquela rumaria na casa da irmã fulana, na casa do irmão fulano. Vamos lá na casa do irmão fulano porque ele tem uma palavra de Deus. Não, irmão, os dons é para ser usado aqui. Se Deus fala lá, ele tem que falar aqui. Amém? Amém? É assim que eu creio. E foi assim que eu aprendi que as manifestações dos dons é para beneficiar a igreja, não é uma pessoa particularmente. Mas pastor, mas Deus não pode usar uma pessoa em casa? Pode. Porque Deus fala onde quer. Agora, criar um costume, aquele grupinho, depois do culto vai ter oração lá na casa da irmã fulana. Isso não é bom. Primeiramente, o dono da casa tem que segurar a rédea e dizer: aqui em casa não. Quando éramos crianças, quem foi da minha geração, quem é da minha geração, lembra que a gente brincava de culto, né? A gente brincava de culto. A mamãe saía para o ensaio do coral, papai ia dirigir culto, minha irmã mais velha ficava conosco e a gente ia brincar de culto. Eu e meu irmão mais velho, Josias, a gente pegava o cabo das vassouras de mamãe e fazia dela a guitarra e o contrabaixo, e o som saía na boca.
Entendeu? E minhas irmãs cantavam e aquilo, minha irmã Esté, minha irmã Laudicea, botava um pano na cabeça para dizer que os cabelos eram bem aqui embaixo. E ali a gente, não é? Mas olha, aconteceu um dia, não lá em casa, mas na casa de um irmão do coral. Ele saiu para ir para o ensaio do coral. Quando saiu, os filhos ficaram, um coral lá do Alto Coqueiro. Os filhos ficaram em casa brincando de culto. Quando ele chegou em casa de volta, quando foi chegando na porta, já escutou, irmão, o barulho de língua estranha. Aí ele foi abrindo a porta, e quando abriu a porta, que escutou, tinha uma menina dele profetizando. Aí dentro dele, não me lembro se foi ele ou a esposa, pensou assim: que meninice. Quando pensou assim, Deus usou a menina e disse: por que tu dizes que é meninice? Eu uso a quem quero. E Deus fez promessa àquele casal, irmão, através da filhinha que estava em casa, exaltando o nome do Senhor, irmão. Os nossos filhos precisam passar por esse processo de ter em casa um pedacinho do céu e da igreja. Amém, irmão? Porque hoje a maior parte do tempo é cada um na internet. Às vezes um menino, irmão, com 3 anos já tem um celular. Não faça isso não, irmão. Um tablet. E um menino com 5 anos já tem um tablet. Você está estragando a vida espiritual dele. Porque cadê ele no círculo de oração infantil? Não, pastor, está na pandemia. Não, estou falando antes. Cadê ele na escola dominical? Cadê o culto doméstico? Que a gente conhece, irmão. A casa onde tem oração e tem culto doméstico. Quando a criança chega, ela se ajoelha na igreja. Ela se ajoelha para orar. Por pequena que seja, ela se ajoelha. A gente sabe. Mas na casa que não tem, o menino já entra correndo no templo. Os diáconos, meu Deus do céu, sofre que é uma benção. Não é? Mas a gente ensinando a eles, eles vão saber de que Jesus ainda é o mesmo. Não desejamos a esta nova geração os acontecimentos dos dias de Gideão. E quando o anjo apareceu a ele, que disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito dos feitos do Senhor que nossos pais nos contaram? Isso quer dizer o quê? Que Gideão tinha conhecimento do poder de Deus por informação, não pela revelação. E nós precisamos que esta geração tenha a revelação do poder de Deus. Não pode somente ficar ouvindo: não, nos anos 60 Jesus fazia isso, nos anos 70 operava assim, nos anos 80 assim. Não, a sua geração tem que experimentar também o que nós experimentamos. No ano de 81, 82, no encerramento, no domingo, naquele tempo chamava-se confraternização da mocidade. No templo central, Jesus batizou mais de 500 com o Espírito Santo. Começou de manhã, no culto matutino, e o povo saía do culto matutino e foram para a fila para tomar café, para voltar para a manhã missionária, e Jesus batizando na fila. Gente pegava a bandeja, era na bandeja, lá no refeitório, e quando saía assim, a bandeja começava a tremer, e o poder de Deus nele. Outros se encontravam, que era da caravana, e viam o outro falando língua, aí começava a chorar, se abraçava. Jesus: tome poder também. Foi mais de 500 num dia, irmão. Jesus ainda faz, Jesus ainda faz, Jesus ainda faz. Esse poder está à disposição. E eu repito o que disse semana passada: Deus está trazendo um grande avivamento para a igreja de Vitória. Você se prepare, porque o poder de Deus, irmão,
Você que não prega, vai pregar. Você que não gosta, não tem vergonha de cantar, você vai cantar. Você que não sai para evangelizar, vai sair para evangelizar, porque o poder de Deus vai contagiar você. O poder do Espírito Santo. Às vezes eu vejo, às vezes a gente vê propaganda, grande culto profético, grande culto das revelações, grande noite de curas e milagres, grande culto de libertação. Na Assembleia de Deus, Jesus faz isso toda hora. É só se reunir 2 ou 3 em nome dele e ele faz. Hã? Fala ou não faz, irmão? Faz, irmão. Aqui não precisa não. Aqui não vai, você não vai ver nunca uma noite. Não, uma noite profética. Não, irmão. Tem gente aí até fazendo encontro de vaso. Criando coisa, irmãos. Fora da Bíblia. Onde se encontra o apoio para isso? Biblicamente falando, não existe, irmão. Deus se revela de uma maneira especial para o seu povo, quando o seu povo está buscando a Ele. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que a Bíblia ensina. Aí então, a verdadeira igreja neotestamentária não precisa seguir esses modismos. Isso é modismo, irmão, que invadiu alguns lugares, irmãos. Não se espantem com o que eu vou dizer. Existem lugar aqui no Brasil, eu vi uma vez na internet, no culto de mocidade, um grupo de capoeira na frente do púlpito. Não, porque os jovens precisam. Irmão, o que segura jovem e adolescente na igreja é oração, consagração, santificação, palavra de Deus na vida e vida de santidade. Como é? A igreja vai trazer as coisas de lá de fora para aqui para dentro? Não, irmão. As coisas velhas, eis que tudo se fez. Quem dançava capoeira não dança mais. Olha, irmão, é cada modismo, irmão, para ver se traz, para ver se segura. Não é assim que segura. Porque a questão de alma se trata com palavra. Entendeu? Convicção de salvação vem através da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? Ouvir a. Cadê a sua palavra? Cadê? Você está aí com a mão? Aí, essa palavra que nos convence. É esta palavra, esta palavra, esta palavra. Paulo disse a Timóteo: pregues a palavra, a tempo e fora de tempo. Não importa, Timóteo, qualquer tempo. Fale de dia, de noite, de tarde, de noite, de madrugada, chovendo, no sol quente, no frio, no calor, no hospital, no ônibus, no metrô, na van, no ponto de ônibus, nas praças, nas esquinas da rua. Fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra. E a igreja não vai parar não, irmão. Essa igreja não vai parar de ensinar a palavra, porque ela sobrevive pela palavra. Então é preciso que tenhamos cuidado. Quem diz amém, irmãos? Amém. Desde sua fundação, a igreja mantém seu perfil, que foi instituído pelo dono dela, o Deus eterno. Ele é que é o dono da igreja. A Bíblia nos mostra que no uso dos dons devemos aprender a não ir além do que está escrito. Que às vezes tem pessoa que fica forçando a Bíblia a dizer aquilo que ele pensa. Não, irmão. Aquilo que
trava a sua mente no conhecimento, você procura na Bíblia e não vai encontrar, você lê Deuteronômio 29 e 29, não é? As coisas reveladas são para nós, e as encobertas são para Deus, é para Ele. Eu não posso forçar a Bíblia a dizer uma coisa. Veja aí o que Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo de número 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Ele fala aqui até do perigo da soberba, né? Tem cuidado. Em manifestações dos dons, não podem entrar em choque com a palavra de Deus. Não pode. As manifestações dos dons não podem entrar em choque com a palavra. A palavra é a pedra de toque. Quem profetiza na igreja e receber crítica de alguém, não se admire não. Porque Paulo disse, fale um ou dois profetas e os outros julguem. Você está sujeito a julgamento, quem profetiza, não é? Não pode dizer, não, a minha é excelência. Não, para começar, ninguém é dono do dom. Quem é? Quem é o provedor do dom? É Ele quem dá à igreja. Ninguém tem. Ninguém é usado como quer e quando quer. É usado quando Ele quer. A conjugação do verbo aqui é ao contrário. Lá na escola é eu, tu, ele. Aqui é diferente. É ele, tu e eu. Eu venho por último. A conjugação é assim. Não é? Ninguém pode pensar, não. Se o irmão prega e há salvação, foi Jesus. O irmão prega, Jesus batiza, foi ele. Orou, Jesus curou, foi ele. Não é nós. Não a nós, Senhor, o salmista diz. Não a nós, mas ao teu nome. Da glória. Estou terminando. Então, as manifestações dos dons não podem entrar em choque com a palavra de Deus. Por quê? Porque jamais poderá haver contradição entre as manifestações do Espírito Santo na palavra e a sua manifestação pelos dons. Jamais. Vamos ler na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1 e o versículo de número 21. Segunda epístola, de São Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Tudo que você encontrar aqui, ou nós encontrarmos dentro da palavra de Deus, que foi deixado pelos profetas, não foram eles por si só, foi Deus. Até porque a Bíblia, ela forma um compêndio completo, e você for olhar a sequência dos livros, você vai ver que é um negócio maravilhoso a Bíblia. Se hoje pegasse 20 pessoas e dissesse, fica aqui nessa sala, o outro em outra, 20 pessoas separadas. E cada um vai escrever alguma coisa, e quando terminar nós vamos juntar para fazer um livro. Seria uma salada. Mas a Bíblia não. A Bíblia, ela tem a sua harmonia. De Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque o autor da Bíblia é Deus. Quem inspirou cerca de 40 autores foi Deus. Foi ele. Ela foi escrita em palácio, no deserto. Imaginou o Pentateuco escrito por Moisés? Deve ter sido no deserto.
Josué ali ajudando e ele escrevendo a trajetória do povo, escrevendo tudinho. Paulo, houve cartas de Paulo que ele escreveu preso. Carta aos Filipenses, há um historiador que diz que Paulo, quando escreveu aquela carta, ele estava com um copista na frente, ele citando e o copista escrevendo. E ele chega e diz: escreva aí, regozijai-vos no Senhor. Aí o copista olha assim e diz: Paulo, tu está preso, com os pés no tronco, e está mandando os crentes se regozijar. Ele disse: escreva outra vez, regozijai-vos. Não tem, irmão, não tem como, irmão. Aí é por isso que muita gente, irmão, perde muito por não ler a Bíblia. Você tem que conhecer o livro santo. Porque, olha, quando eu tenho me aprofundado muito nesse assunto, e a gente está ainda só na introdução, né? Até chegar nos dons verdadeiramente. Mas a gente vai chegar lá, amém? Nós vamos chegar. Mas é que a gente precisa trazer para os irmãos, principalmente a igreja que tem muitos novos convertidos. E a gente precisa ir trazendo, está chegando a hora, precisa ir trazendo o conhecimento aos poucos, para que quando chegar verdadeiramente em cada dom que formos falar aqui, o irmão já tenha a base do que é, ou do que são os dons. Porque se a gente for direto, cria um choque. Mas a gente vai aos pouquinhos. É como se come papa quente. Lembra, irmã? Quando a senhora dava papa ao menino? Não era? Quando era pequeno? Era no dedo, não era? Mas começava a tirar pelas beirinhas, assim, ó. E botava na boca do menino. E à medida que ia tirando, ia esfriando. Ia rodando o prato, assim, ó. Não era assim ou não era, irmão? Era. Entendeu? E as manifestações do poder de Deus na igreja, ela começa assim, irmão. Primeiramente o homem se entrega para Jesus e ele começa já a sentir o gozo da salvação. Aí ele diz: meu Deus, nunca pensei que ser crente era tão gostoso. Mas ele está só entrando. Ele está ainda no discipulado, recebendo os primeiros rudimentos. E ele vai, meu Pai bendito, ele quer salvar o amigo de empresa, ele quer salvar o colega de faculdade, quer salvar a família toda. Vamos ser crente, vamos ser crente. Eu quero saber de crente, mas vamos ser crente, é bom ser crente. Porque ele começa já a penetrar. Aí acontece às vezes que com poucos dias de crente, Jesus batiza ele com o Espírito Santo. Aí não tem que segure mais ele não, irmão. Não tem que segure ele não. Ele está na igreja, está no trabalho, onde ele estiver, ele está cantando, é alegre, e procura: ô irmão, como é esse hino aqui, irmão? Que quando eu não era crente, eu cantava muito o hino 15, mas eu encontrei isso aqui, 77, como é que diz? Guardar o contato. Que contato é esse, irmão? Aí o crente mais antigo vai: não, irmão, é assim, ó, guardar o contato com o seu Salvador, é a gente ficar ligado em Cristo. Aí ele vai aprendendo, aí ao ponto que ele vai amadurecendo na fé. Aí ele vem para o culto de oração, chora. Não é? Eu não quero jamais aqui constranger ninguém. Mas pense aí, quando foi que você chorou num culto? Quando foi que você se derramou e disse assim: Jesus, eu não sou nada, estou aqui como um pecador remido, mas preciso da tua misericórdia. E você sentiu que o Espírito Santo levou a tua oração
apresentou a Deus como incenso. E chegou lá no altar do Senhor, e imediatamente ele mandou a resposta, como mandou para Daniel. Leva a resposta para ela. E você sente quando a oração entra lá no trono de Deus. Sente ou não sente, irmão? Sente. Gente, sente. Deus ouviu. A minha mãe, muitos irmãos aqui sabem o quanto a minha mãe sofreu a última cirurgia que ela fez. Em menos de 10 anos. 2 cirurgias da cabeça abrindo assim. E na última cirurgia, um dos dias que eu estava ali no hospital, com o papai e com alguns dos meus irmãos, eu vi minha mãe morta. Que as unhas ficaram pretas e ela foi fugindo sangue e rapidamente tiraram ela para a UTI. Foi difícil aquele dia. Mas ela escapou. E no dia do casamento do meu irmão Cláudio, ela queria ir. Mas o médico disse: eu não posso liberar a senhora, dona Maria. A senhora vai ter que se contentar em ficar no hospital. E ela ficou no hospital. Quando foi na hora do casamento, nosso querido pastor presidente, pastor Ailton, estava fazendo o casamento do meu irmão. Ele disse: meus irmãos que estão aqui, eu quero fugir um pouquinho do protocolo, porque a mãe do noivo poderia estar aqui, mas está internada. E eu gostaria de convidar a todos a fazer uma oração pela irmã Maria, para Jesus dar saúde a ela. O pastor fez aquela oração. Quando ele terminou a oração, que eu sentei, eu disse à minha esposa: mamãe vai sair do hospital. Vai lembrar? Eu disse a ela: mamãe vai sair do hospital. Porque eu senti que aquela oração entrou lá. Chegou lá em cima. É aquilo assim, irmãos, olha. E você diz: vem cá, Jesus. Ele diz: o quê? Hã? Foi assim com Josué, irmão. Josué, o sol já estava se pondo, a batalha ainda, lutando e não vencia os inimigos, não vencia. Daqui a pouco nasceu uma fé tão grande nele, ele disse: sabe uma coisa, eu vou apelar para os céus, que tem o controle do sol e da lua. Ele disse: sol, para, lua, para. E pararam os dois. E Josué venceu a batalha. Aleluia! Irmãos, a oração de um homem parar o sistema solar, sistema planetário, o sol tardou em se mergulhar, e a lua ficou lá esperando. Não posso ir agora, porque Deus mandou eu segurar um pouquinho. E o sol, eu não posso me encobrir agora, porque o meu Criador disse que eu parasse um pouquinho. E a batalha vai, Josué vence. Quando termina de vencer, o sol diz: agora é a hora. A lua diz: agora é a hora. Você pode levantar a sua mão e adorar a Deus por alguns segundos. Dê a sua glória, dê a sua aleluia. O poder de Deus está aqui esta noite. É manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. Sinta a glória, sinta o poder. Sinta nesta noite que Jesus está com você. Sinta esta noite que o Espírito Santo tem o controle de tudo na tua vida. Sinta nesta noite que o Deus desta igreja jamais deixará que ela seja abalada. Deus romperá. Oh, como é bom sentir
esta presença gloriosa. Se você não deu ainda a sua glória, a sua aleluia, é agora, essa é a hora, este é o momento de você glorificar, e o Espírito Santo pode te batizar, pode te renovar, pode te encher. Seja cheio, seja cheia do poder. Você que está em casa, seja cheio. Você que está aí no hospital, me ouvindo e me vendo, seja cheio. O Espírito Santo está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória a Deus. O Senhor está neste lugar. Você está saindo daqui marcado e marcada nesta noite. Saia diferente, porque o Espírito Santo falou para o teu coração. Esta noite você vai chegar em casa e vai chegar diferente, e alguém da tua casa vai dizer: o que foi que houve? Você vai dizer: o Espírito Santo me tocou no culto de doutrina. É Ele que toca, é Ele que mexe lá dentro da gente. Às vezes não sabemos explicar, mas Ele explica. Sou eu. Aleluia.